Olá! Hoje nós vamos falar de anticoncepcional, DIU, absorventes descartáveis, qual a relação de tudo isso com nós, mulheres, no nosso ciclo menstrual. Muito tempo atrás, antes da energia elétrica, antes da luz artificial, quando a lua nova apontava lá no céu, no seu ápice, ou seja, a ausência da luz também, nós mulheres nos recolhíamos para lunar. Nosso hipotálamo, ele entendia esse recolhimento, essa ausência de luz, um momento para sangrar. Então todas nós sangrávamos juntas na lua nova, com essa proposta de interiorização, de olhar para dentro, de silêncio, de descansar, de se ouvir, que a gente já falou sobre essas características da lua nova. Essas mulheres nessas comunidades, nessas formas de viver, elas eram muito respeitadas pelas mulheres mais velhas, que já pararam de sangrar em menopausa, pelas mulheres que ainda não haviam menstruado, as jovens, as adolescentes, e pelos homens também dessa comunidade. Essa fase era vista como um momento de muito poder, onde nós nos conectávamos com a nossa intuição e podíamos nos programar através dessa intuição, desse insight, desse download direto com o Criador para esse próximo mês. Desde o que plantar, o que colher, o que trabalhar em mim, quais os meus dons. Era um momento de muita intuição, ainda é um momento de intuição. Então essas mulheres se recolhiam, apoiadas pela sociedade, respeitadas por essa sociedade nesses momentos, e quando saíam dessas tendas vermelhas, desses tipis da lua, elas eram recebidas em festa, com muita expectativa, realmente devido a esse poder mágico intuitivo. Então, por ordem, essa foi a primeira forma de nos afastar dessa conexão divina, sagrada. Outra forma, a segunda forma, mais recente, aproximadamente 80 anos, exatamente após a Segunda Guerra Mundial, onde se sobrou muito de um componente químico chamado dioxina, que era usado para clarear os lençóis de sangue da guerra. Foi intuído, então, usar esse componente e fazer os nossos absorventes, que é usado até hoje, além da dioxina, amianto, e o fato do algodão com um tanto agrotóxico. Essa dioxina é um envenenamento, né, para o nosso útero. Ela faz com que a gente sangre 30% a mais, e não é o sangue menstrual, e sim os líquidos protetores do nosso útero, da nossa vagina. Então a gente pode perceber que, além do uso desses absorventes descartáveis, a gente também faz uso de remédios, né? Devido a esses envenenamentos, essa desconexão com a terra, que vai nos adoecendo, várias doenças, muita dor no processo menstrual, fazendo com que o nosso sangue, o nosso ciclo, comece a ser visto por uma sociedade como uma forma não divina, um erro do Criador. Que coisa ruim, sangrar, menstruar. Ainda hoje, eu escuto mulheres, nossa, que saco, menstruei. Uma relação com o próprio corpo, com o próprio sangue deturpada. Bom, além desse fato de ferir o nosso corpo, você já deve ter visto que o problema do ecológico, né, que o absorvente descartável faz, ele demora em torno de 100 a 200 anos para se decompor. Ou seja, os primeiros absorventes criados após a Segunda Guerra Mundial estão aqui ainda no nosso planeta. Outra coisa, uma mulher em vida menstrual usa em torno de 11 mil absorventes por vida, por mulher. É muita coisa, muita poluição. Começamos então com os absorventes descartáveis a fechar o nosso pacotinho, descartar ali no lixo do banheiro. Esse sangue cheio de nutrientes, cheio de vida, passou então a ser visto como lixo,
como algo fedido, como algo ruim. Deixou de ser medicina. Eles vendem o nosso sangue estampado no pacote com a cor azul. Se você pegar um pacote de absorvente, a cor lá, desenho, uma gotinha de sangue em cima do absorvente deles, azul. Último e não menos importante, que nos distanciou desse ciclo nosso, foi os anticoncepcionais. O anticoncepcional, ele nos tira desse ciclo que somos, mulheres luas, e nos torna lineares. Começamos a ficar ali, uma régua. Nos afastamos das nossas sensações. Nos afastamos dos períodos melancólicos, mas também nos afastamos da nossa libido, da nossa criança, da alegria da nossa criança. Isso faz com que a gente fique doente, desconectada, que a gente comece a consumir mais. Não só os anticoncepcionais, não só os remédios que a gente começa a usar devido às dores, mas também a indústria estética. Uma vez que estamos desconectadas dessa deusa que somos, nós começamos a buscar fora algo para dizer para nós quem somos. Então começamos a parecer as mesmos lábios, mesmos cílios, mesmos seios, mesmo corpo. Esquecemos que no jardim existem flores de várias formas, de várias cores, de vários aromas, flores diurnas, flores noturnas. Quando nós paramos de plantar a nossa lua, então, devolver o nosso sangue para a terra, porque começamos a jogar o nosso sangue no absorvente descartável no lixo, isso fez com que a gente fosse desconectando do nosso ciclo. A gente não sabia mais quando estava lunando, quando estava ovulando, não sabíamos, desconectamos. Nos ofereceram os anticoncepcionais como autonomia, para escolhermos ou não quando engravidar. Quando, na verdade, o anticoncepcional veio para nos tornar disponíveis. Nessa linearidade, não incomodamos o patriarcado, estamos sempre disponíveis para os homens, mesmo sem libido. Nós não vamos lunar, porque para ter uma menstruação tem que ter tido uma ovulação. E quando a gente faz o uso do anticoncepcional, a gente não ovula. Então, a gente apenas sangra no final da cartela. Dentro dos anticoncepcionais, nós temos o DIU. Então, temos a forma de DIU com hormônio, que vai nos colocar nessas circunstâncias de anticoncepcional, de hormônio. E tem o DIU de cobre, não tem liberação hormonal, porém, nós observamos nos estudos que o DIU, ele causa uma inflamação constante no útero da mulher. Observamos que mulheres com uso de DIU fazem queixa do período da ovulação, que lá na mandala, no nosso primeiro vídeo, nós explicamos que é do 14º ao 21º dia. O DIU, ele não é anticonceptivo, ele é um abortivo, uma vez que ele não impede a fecundação, ele impede a nidação, que é quando o óvulo fecundado já gruda na parede do útero. Uma observação, as mulheres que escolhem retirar o DIU nessa caminhada relatam para nós que já haviam se acostumado com aquele processo inflamatório, com aquelas dores. Uma relação como se tivéssemos aqui na sala ao lado uma betoneira ligada e vocês começassem a focar para poder me ouvir e me entender. No começo, o som da betoneira iria incomodar bastante e depois vocês iriam se acostumar. A gente só iria perceber quando, ao final do dia, ao final da gravação, essa betoneira fosse desligada e nós pudéssemos novamente se conectar com o silêncio. Uau, aquele barulho, como era grande. Mais ou menos isso. As mulheres que tiram o DIU podem relatar após um período de tranquilidade, de menos dor, de menos inflamações no corpo, de menos inflamações no próprio sangue menstrual. Então é isso. Vale lembrar que a intenção dos nossos estudos, dos nossos encontros na Tenda Vermelha, dos Florais da Lua,
com a intenção de informar, de conectar e de dar à mulher realmente o poder de escolher as plásticas que ela quer fazer, escolher a forma que ela quer se vestir, escolher o método que ela quer usar de acordo com ela mesma, tendo em mãos os prós e os contras. Não estamos aqui para excluir mulheres que usam anticoncepcional, mulheres que usam DIU. Todas elas cabem nesse grupo. Nós temos hoje mulheres no grupo com DIU, com anticoncepcional, que fazem o uso dos florais e que vêm pouco a pouco, dia após dia, se informando, se reprogramando, se reestruturando e escolhendo o caminho que quer seguir. Gratidão, nos vemos em breve.